todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy veremos expresiones que revelan entendimiento o expresiones que revelan tu opinión, ¿ok? Introducción. En español hay algunas frases que revelan si el emisor del discurso domina el tema que está siendo tratado. Si así, el emisor utiliza algunas frases para demostrar entendimiento al respecto de un determinado tema. Estas frases también son conocidas, por formas de expresar opinión. No importa ni el tema, ni el mejor jugador en campo, ni el actor más guapo, si el hecho de que cuando la vez es de argumentar o dar opinión, o un contraargumento, o de argumentar, hay mucho que aprender, además de decir, ¿ok? Hay mucho que aprender, además de decir. Esa frase es muy importante. No hay duda de que los temas controvertidos entusiasman a todos. Cuando hay discusiones acaloradas, hay interés y curiosidad en el aire. Y mejor aún, si sabes expresarte de manera articulada y emplear estructuras como las que aprenderás ou recordarás a continuação. Vamos para o português? Então, gente, em espanhol temos algumas frases, né, que revelam se a pessoa que está falando, que está discursando, né, domina o tema que está sendo tratado. Né? Então, assim, né, o emissor do discurso, a pessoa que está falando, ele utiliza algumas frases para demonstrar ou que demonstram entendimento a respeito de um determinado tema. Essas frases também podem ser conhecidas como formas de expressar a sua opinião. Não importa o tema, nem importa quem é o melhor jogador em campo, nem qual é o ator mais bonito. Se o fato é que quando você vai argumentar ou dar opinião ou um contra-argumento, né, nessa situação não importa quem é você. O que importa é o que você tem a dizer. Então, há muito o que aprender além do que dizer, ok? Então, por mais que você fale e se expresse bem, sempre vai ter alguma coisa nova para você aprender, ok? Então nós não temos dúvida de que os temas mais, né, controversos entusiasmam a todos, né, animam o pessoal e quando tem discussões também, porque tem esse interesse e curiosidades, né, a partir de algum tema, que são despertados esses interesses e essas curiosidades de acordo com os argumentos utilizados. Então, para a gente saber como utilizar esses argumentos e essas estruturas, nós vamos dar uma olhadinha hoje, né, do que se trata e das frases que revelam entendimento ou opinião. Então, frases que revelam entendimento ou opinião. Uma coisa muito importante, gente, tem um U, né? Frases que revelam entendimento ou opinião. O Uzinho está ali porque a próxima palavra começa com O, então cacofonia quando se repete o mesmo som, né? Fica cacofônico, fica ruim de se ouvir e de se entender também. Por isso que esse Uzinho está aí, ok? É o mesmo do E como conjunção em espanhol, acontece o mesmo com U, tá bom? U, opinião. ¿Cree que los espectáculos taurinos y las peleas de gallos y perros deben prohibirse para respetar la vida de los animales? ¿O cree que se trata de una tradición cultural que debe mantenerse? Los textos responden a preguntas planteadas en el foro que son reproducidos sin correcciones ortográficas o de sintaxis de la BBC. Entonces, ella cuida de los comentarios para que no ofendan la dignidad de las personas y no sean difamatorios. Las opiniones vertidas no reflejan el punto de vista de la BBC, ¿ok? Entonces, vamos a la primera respuesta. Hola, buenos días. Pienso que eso es un espectáculo bochornoso. Creo que tenemos que hacer una campaña en las escuelas para que nuestros niños aprendan que los animales también tienen derecho a existir. Ok? Vamos para o português? Então, gente, frases que revelam entendimento ou opinião, né?
neste textinho que vocês vão acompanhar agora pelo slide, tá? Ele é um texto que foi planejado pela BBC, foi uma pergunta dentro de um fórum, né? Onde as pessoas responderam. O que a BBC fez? Recolheu essas respostas, né? Em língua espanhola, lógico, sem fazer correções ortográficas ou de sintaxe. Ela só tomou cuidado para que as pessoas não fossem ofensivas umas com as outras no momento de dar a sua opinião. Então, nós temos uma pergunta aqui, um questionamento, né? Você acha que os espetáculos, né, taurinos ou as rinhas de galo e de cachorros devem ser proibidos? E por quê? Por conta da violência aos animais, né? Você acha que tem que ser você acha que é uma tradição que tem que ser mantida? Então, aqui as pessoas vão dar a sua opinião, tá? Olá, bom dia. Penso que isso é um espetáculo desnecessário, tá? Aí vem outro. Creio que, outra frase que expressa entendimento ou opinião. Creio que temos que fazer uma campanha nas escolas para que nossas crianças aprendam que os animais também têm direito a existir, ok? E não somente os seres humanos. Então, gente, essas são formas de expressar opinião, de mostrar que você tem entendimento a respeito de determinados temas. Lembrando que essa construção textual não está dentro dos nossos parâmetros, né, de vivência, de cotidiano. Por quê? Porque nós não temos rinhas de galos, não temos touradas, e isso é para fora, tá bom? Então, outra frase. Me parece que, opino que, não creio que. Ok? São construções de frases que revelam compreensão, entendimento, opinião, ok? Vamos para o próximo slide? Expresiones de opinión y que revelan entendimiento. Las expresiones resaltadas presentan los pensamientos, las ideas fijas de los lectores en relación al tema discutido. Como eu falei antes, as expressões de opinião e entendimento, né, que foram ressaltadas, né, anteriormente, né, são as ideias de leitores e de ouvintes em relação ao tema que estava sendo discutido, tá? Prestem atenção que cada um deles veio com a sua palavra, eu creio que, né, que seria eu acho que, né, eu creio que, espero que, e outros verbos. Estas frases, que provavelmente você já conheça, né, se podem representar mediante o seguinte esquema gramatical: verbo 1 e verbo 1 que e verbo 2, tá? Que vai ser o próximo verbo, tá? Vamos lá. E a estrutura da oração também tem de entendimento ou opinião, né? Ao reler os comentários dos leitores da BBC, você vai notar verbos como crer, pensar, aparecer e opinar, que estão afirmando alguma coisa, tá? E que é o V2, que seria o segundo verbo, se conjuga de forma indicativa. Pienso que es, creo que tenemos, me parece que son, ok? Importante. Los verbos B1 del esquema B1 más que más B2 que subdividen en dos grupos denominados de cabeza grupo 1 y de corazón grupo 2. Conoce algunos de ellos. Vamos lá. Muito importante, tá? Nesse esqueminha de V1 mais que mais V2, que seria verbo 1, mais a partícula que, mais o verbo 2, se subdividem em dois grupos, gente, tá? Que são denominados verbos de cabeça e verbos do coração, ou seja, verbos refletivos e verbos que demonstram emoção, tá? Vamos ver o grupo. Verbos de cabeça: crer, pensar, parecer, opinar, ver, observar, notar, oír, escuchar, confesar, recordar, etc. ¿Ok? Verbos del grupo 2, verbos del corazón: creer, gustar, preferir, molestar, esperar, pedir, proibir, etc. ¿Tá?
Vamos lá. Se estão em sua forma afirmativa, o V2 é conjugado no subjuntivo, tá? Espero que proíbam. Lembrando que o subjuntivo é um modo verbal onde que se deseja alguma coisa, tá? Você deseja que aconteça. Aqui nessa oração, por exemplo, ó, espero que proíbam. Eu espero que seja proibido. Eu sonho que seja proibido. Meu coraçãozinho pede que seja proibido. São verbos do coração, tá bom? Então, vamos para o próximo. Importante também. Além do grupo da cabeça e do coração, também se conhecem, né, e se subcategorizam como verbo de compreensão, sentido e língua do grupo 1 e verbos de sentimento, vontade, mandado, conselho do grupo 2, deixando de lado, né, as nomenclaturas e particularidades das regras gramaticais. O importante é que você entende cada vez mais utilizar expressões e aproveitar temas, né, bem controvertidos, temas bem atuais, né, ou não, para que você faça a sua prática, tá? Então, ojo, olho, dentro das formas gramaticais que utilizamos para expressar entendimento ou opinião, podemos dizer também que se ocupam os conectores do discurso, tá? Estes conectores têm como função unir, juntar as palavras, as frases e os sintagmas do enunciado dentro do mesmo parágrafo. Além disso, servem para estabelecer relações semânticas entre os distintos parágrafos de um texto, ou seja, como forma de dar a sua opinião, também temos os conectores, né? Que vão servir para quê? Para fazer aquele ajuste, para fazer o juntamento das partes dos parágrafos e de um parágrafo com o outro. É muito importante na produção textual, tá bom? Vamos para a atividade. Atividade, que são ou para que sirven as frases ou expressões que revelam entendimento. Como também se conhecem as expressões de entendimento. ¿Cuál es el esquema gramatical que se presenta en estas frases? ¿Y cómo son conocidos el V1 e el V2? Que seria o que são e para que servem as frases e expressões que revelam entendimento, como também ou como são conhecidas as expressões de entendimento. Qual é o esquema gramatical que se apresentam estas frases? Tá? E como são conhecidos o V1 e o V2? Vamos para as respostas, tá? Na primeira questão, a resposta é: servem para demonstrar entendimento, né? Da questão 2, estas frases também são conhecidas por forma de expressar opinião. Na questão 3, é o seguinte esquema: verbo 1 mais que mais verbo 2. E resposta da 4, os verbos 1, que seria o verbo da cabeça, né? E o verbo 2, verbo do coração. Gente, para vocês revisarem essa atividade e tudo que foi dito anteriormente, não se esqueçam de acessar a plataforma Eduque, tá? Para esta e outras aulas. Então, hasta la próxima.